Alô, comunidade, boa tarde, Brasil. Sextou 25 de julho de 2025. Começa agora o ICL Urgente com as principais notícias do Brasil e do mundo, sempre às 5 horas da tarde. Sempre com a gente também a Laura Couto na redação, na central de notícias do ICL. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Pois é, finalmente sextou. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube e para você que está nos ouvindo pela Web Rádio São João em Quixadá e pela Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul. É isso, boa tarde para todas e todos que nos acompanham. Boa tarde para você que mora nesse país em que mais um político bolsonarista escapuliu, fugiu para os Estados Unidos. Dessa vez, Marcos Duval, aquele que se dizia da SWAT e que já armou confusão, tentou gravar ministro do Supremo. Pois é, escapuliu, fugiu para os Estados Unidos. E já tem bolsonarista preso lá nos Estados Unidos. Mas não é quem você está pensando, não. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre esse vai e vem da extrema-direita rumo ao hemisfério norte, inclusive um deles com a prisão decretada lá nos Estados Unidos. Hoje, um importante ato político reuniu centenas de lideranças em defesa da soberania e contra os ataques de Donald Trump ao Brasil. O evento aconteceu na histórica Faculdade de Direito da USP, no centro de São Paulo. E a repórter Laura Couto esteve por lá. Vamos acompanhar. A gente está aqui no Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, onde acontece o ato em defesa da soberania nacional. É uma resposta direta aos ataques do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que mandou cancelar visto dos ministros do Supremo Tribunal Federal e anunciou novas tarifas aos produtos brasileiros. O governo Lula já se pronunciou, mas agora é o momento da sociedade civil mandar uma resposta. Estão chegando aqui ministros, juristas, entidades da sociedade civil e estudantes que vão mandar uma resposta e falar que o Brasil não aceita interferência norte-americana. Nós estamos aqui hoje no Lago São Francisco. Aqui eu venho há mais de 50 anos em momentos críticos, onde a democracia está sendo atacada. E foi atacada. Nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. O Supremo Tribunal Federal defendeu o Estado Democrático de Direito. O ministro Alexandre foi fundamental para garantir as eleições. E o que ele está fazendo é o que a democracia exige, que é enfrentar e punir os golpistas. Nós sabemos o que a extrema-direita e Bolsonaro pretende, impor no país uma ditadura. Eles querem nos tutelar pela lógica dos interesses deles, né? Mas nós somos uma democracia moderna, pujante, com quase 220 milhões de brasileiros, liderada por um presidente que é referência no mundo e que, inclusive, hoje lidera também 2 organismos multilaterais de grande importância. O presidente Lula tem toda uma vida dedicada à defesa da democracia, do Estado democrático, das liberdades, dos direitos humanos e da soberania do Brasil. Ele tem respondido com a altivez que a gente espera de um chefe de Estado, especialmente um estadista como é o presidente Lula. A razão histórica, estratégica, é que o Brasil pode se transformar num país desenvolvido, soberano, e isso afeta os interesses do Império. Esse tarifaço não tem nenhuma razão econômica. O Brasil tem um déficit com os Estados Unidos de mais de 400 bilhões de dólares desde 2009. Temos déficit, especialmente na conta de serviços, no ano passado, 19 bilhões de dólares. Então não se justifica nenhuma medida unilateral de retaliação contra o Brasil. As empresas vão ter todo o apoio do BNDES, as empresas que estão mais expostas às exportações. Nós precisamos diversificar o comércio e manter a mesa de diálogo, manter, como o Brasil sempre fez historicamente. A minha questão não é ter direita ou ter esquerda. Nesse momento, o povo brasileiro está sendo atacado. Está sendo atacado pelo governo americano de uma forma injusta, de uma forma forçada e incentivado por pessoas que são traidores da pátria. Então hoje nós todos aqui estamos reunidos para fazer um chamado à sociedade civil para que ela permaneça em estado de vigilância, de alerta contra esses arroubos autoritários, contra esses ataques injustificados, né? É uma reação. A sociedade civil começa, digamos, a acordar. E isso é importante porque, afinal de contas, o Brasil é dos brasileiros e somos 100% Brasil. Muito bom, trabalho de reportagem da Laura Couto. Vocês acompanharam, ouvindo aí Mercadante, o presidente do BNDES, o ex-ministro Zé Dirceu, o Marco Aurélio de Carvalho do Prerrogativas e também o Casagrande, né, marcando presença. Olha,
Este Salão Nobre da Faculdade de Direito foi utilizado em momentos dramáticos da história brasileira, ainda na época da ditadura, para pedir o fim da ditadura. Em 2022, quando o Bolsonaro estava ameaçando já dar golpe, teve um evento importante ali. Então, é o local para onde as pessoas correm na hora de defender a democracia e, mais uma vez, isso foi feito hoje. E dessa vez é democracia e soberania. As duas coisas juntas, porque as duas estão sendo atacadas pela extrema-direita de maneira aberta pelo império. Né? Antigamente se falava em imperialismo e as pessoas diziam, isso aí é coisa de antigamente. Está explícito, não é coisa de antigamente. O império nunca deixou de existir, o imperialismo nunca deixou de existir e agora ele tirou a máscara e se apresenta abertamente numa intimidação contra todos nós brasileiros que nós não vamos aceitar. Importante o ato e importante o trabalho da Laura lá, colhendo o depoimento destas personalidades e dessas lideranças políticas. Abrindo o noticiário internacional. Bom, parece que uma parte dos norte-americanos também não concorda com o tarifaço contra o Brasil. Está na manchete aqui no telão, no nosso telão, e a manchete que está no nosso site. Senadores dos Estados Unidos acusam Trump de abuso de poder por tarifas contra o Brasil. São 11 senadores do Partido Democrata e a Laura Couto, que teve mais cedo lá na Faculdade de Direito, agora está aqui com a gente. Laura traz detalhes sobre este fato, esta acusação feita pela oposição ao Trump de que ele está cometendo abuso de poder ao baixar esse tarifaço. Laura. Rodrigo, nessa carta enviada à Casa Branca, os senadores brasileiros alertaram para o impacto da medida nas relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos. Vamos ver um trecho da carta enviada. Abre aspas, escrevemos para expressar sérias preocupações sobre o claro abuso de poder presente em sua recente ameaça de iniciar uma guerra comercial com o Brasil. Os Estados Unidos e o Brasil têm questões comerciais legítimas que devem ser discutidas e negociadas. No entanto, a ameaça de tarifas feitas por sua administração claramente não se refere a isso. Tampouco se trata de um déficit comercial bilateral, já que os Estados Unidos tiveram um superávit de 7 bilhões de dólares em bens com o Brasil em 2024 e não registram um déficit comercial com o país desde 2007. Os senadores também dizem que a medida visa interferir em processos judiciais no Brasil em benefício do seu amigo, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu vou ler aqui outro trecho. Abre aspas, o senhor Bolsonaro é um cidadão brasileiro sendo processado nos tribunais brasileiros por ações alegadamente cometidas sob jurisdição nacional. Usar todo o peso da economia americana para interferir nesses processos em favor de um amigo é um grave abuso de poder, enfraquece a influência dos Estados Unidos no Brasil e pode prejudicar os nossos interesses mais amplos na região. Rodrigo. Sim, Laura, só fazendo aqui a observação, são senadores democratas dos Estados Unidos. Você falou ali na abertura senadores brasileiros, na verdade, senadores estadunidenses, senadores do Partido Democrata, fazendo a cobrança abertamente, e dizendo que o Trump está protegendo um amigo e, com isso, colocando em risco, inclusive, os interesses dos Estados Unidos. E não são só os senadores do Partido Democrata que estão contra Trump. A revista The Economist, famosa por criticar lideranças de esquerda pelo mundo, é uma revista conservadora e liberal na economia, classificou a medida de Donald Trump contra o Brasil como uma chocante agressão. É a expressão da The Economist, não é o jornal do Partido Comunista Chinês, não é o jornal do PT, nem dos cubanos. É The Economist. É uma espécie de bíblia dos liberais europeus. A reportagem abre dizendo que, abre aspas, raramente desde o fim da Guerra Fria os Estados Unidos interferiram tão profundamente em um país latino-americano. Então o Lula está certíssimo quando colou no Trump esse rótulo. Está agindo como se fosse imperador. Em vez de usar aquele palavreado da esquerda de antigamente, o imperialismo. Não, é o Trump, imperador. Todo mundo entende. E a The Economist concorda, surpreendentemente, até porque o Trump está demolindo a ordem neoliberal que a Economist defende. Livre mercado, etc. Acabou esta fase porque o Donald Trump ajudou a enterrar. A equipe do governo Lula, que está em Nova York, tem enfrentado dificuldades para negociar com Donald Trump. De acordo com interlocutores, o presidente norte-americano não autorizou ninguém a abrir um canal de diálogo com a comitiva brasileira.
Segundo o presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, há um clima de medo e apreensão lá nos Estados Unidos. Tudo estaria absolutamente centralizado em Trump e ninguém tem coragem de desafiá-lo dentro da administração dele. Você vê, na oposição teve essa carta aí dos democratas, mas dentro do governo, na Casa Branca, ninguém tem coragem de enfrentar, né? Com esse clima, o governo brasileiro resolveu evitar qualquer tipo de ação que pudesse soar como ameaça ou retaliação ao Washington. Com isso, a decisão no momento é de que o Brasil não vai reagir à suspensão dos vistos dos Estados Unidos para 8 ministros do Supremo Tribunal Federal. Até agora, o pronunciamento do governo se restringiu à publicação de uma carta do presidente Lula em solidariedade aos magistrados atingidos, na qual classificou a decisão americana como inaceitável e arbitrária. Única fala, assim, oficial para fora do Lula. Mas aqui para dentro, ele tem falado quase todos os dias, feito esse debate com a população brasileira, né? Lula hoje continuou batendo firme em Donald Trump. Numa cerimônia em Osasco, na Grande São Paulo, o presidente Lula voltou a defender negociações com os Estados Unidos, mas disse que se eles quiserem continuar brigando, abre aspas para o Lula, vai ter briga. Se quiserem, vai ter briga. Vamos acompanhar o trecho do discurso de Lula em Osasco, na Grande São Paulo. Vamos lá. Se o presidente Trump tivesse ligado para mim, eu certamente explicaria para ele o que está acontecendo com esse presidente. Eu explicaria, porque eu tenho boa relação com todo mundo. Se ele me ligasse, não. Mas ele foi induzido a acreditar numa mentira de que o Bolsonaro está sendo perseguido. Primeiro, o Bolsonaro não está sendo perseguido, ele está sendo julgado com todo o direito de defesa. Ele tentou dar um golpe nesse país, ele não queria que eu e o Alckmin tomasse posse e chegou a montar uma equipe para matar o Lula, para matar o Alckmin e para matar o presidente do Tribunal Eleitoral, o Alexandre de Moraes. É isso. Fala forte de Lula, relembrando essa história de que havia um plano, inclusive, de assassinato. Daqui a pouco vamos falar desse assunto. O general que seria o coordenador desse plano está preso e ontem prestou depoimento no Supremo Tribunal Federal. Mas Lula, nesse mesmo evento, e eu chamo a atenção, ele tem vindo bastante a São Paulo, né, que é a terra do Tarcísio, e agora quando o Lula vem, o Tarcísio se esconde, o Tarcísio viaja para o interior para não ter que encontrar com o Lula. Ficaria feio, né, se ele estivesse em São Paulo, na capital, e não fosse até Osasco. Mas Lula, nesse mesmo evento, não poupou comentários sobre a família Bolsonaro. O presidente chamou Eduardo Bolsonaro de traidor da pátria e cobrou uma atitude da Câmara dos Deputados. Vamos ver. Junta a falta de patriotismo com ser vergonhice, com traição. Estão pedindo para o presidente da República dos Estados Unidos aumentar a taxa das coisas que nós vendemos para eles para poder libertar o pai. Ou seja, trocando o Brasil pelo pai. Que patriota que é esse? Isso é pior do que esse Silvério do Reis. Porque esse Silvério do Reis, sabe, traiu o Tiradentes. Mas esse cara está traindo a nação. Ele está traindo o povo brasileiro. Era deputado federal, o Boulos, o Tato, vocês na Câmara têm que tomar uma atitude. Esse cara é deputado, ele se afastou, foi lá para os Estados Unidos, ficar pedindo, ô Trump, salva meu pai, Trump, salva meu pai, salva meu pai. Ô Trump, salva meu pai, o assunto é sério, mas é que esse ô Trump, salva meu pai, isso virou, né, um meme assim sensacional. Foi sonorizado, é um meme sonoro na internet, né? Que está correndo a internet há vários dias já. Mas o Lula cobrou que a Câmara dos Deputados casse o mandato do traidor da pátria, do Eduardo, que alguns chamam de Dudu Bananinha, né? O Lula, inclusive, cita aí o Silvério dos Reis, né? Que foi o traidor de Tiradentes, entregou Tiradentes para os portugueses, o que levou à execução de Tiradentes.
o Barbosa Lima Sobrinho, velho presidente, antigo presidente da Associação Brasileira de Imprensa, dizia que no Brasil só há dois tipos. Ou você é Tiradentes ou você é Silvério dos Reis. A família Bolsonaro é Silvério dos Reis. A família Bolsonaro é dos traidores do Brasil. Do outro lado estão aqueles que seguem a herança da luta de Tiradentes. Mas o Lula falou do Eduardo Bolsonaro e, falando nele, olha, hoje saiu uma reportagem importante mostrando que ele não deve ser cassado por faltas, porque o presidente da Câmara falou, não, eu não vou cassar, deixa, ele vai faltando e quando acumular as faltas aí a gente caça, se for o caso. Mas, com base nas atuais regras da Câmara, o filho do Bolsonaro, que fugiu para os Estados Unidos, não perderá o mandato em 2025 por excesso de faltas, nem mesmo se deixar de comparecer sem justificativa a todas as sessões até o fim do ano. Por quê? A permanência do mandato está amparada num ato da mesa de 2017. Tem uma regra para cassar mandato por faltas. A Laura Couto vai explicar para a gente. É uma regrinha aí, né? Vai ficar para o ano que vem, se seguir essa regra, né, Laura? Vai ficar para o ano que vem, Rodrigo. Parece que a mamata da família Bolsonaro ainda vai continuar, mas não por muito tempo. A Constituição estabelece no seu artigo 55 que o deputado ou senador que faltar 1/3 das sessões ordinárias do ano, salvo uma licença ou uma missão oficial, vai perder o mandato. No caso do Eduardo Bolsonaro, a Câmara registra que ele faltou até o momento em 21% das sessões deliberativas de 2025, ou seja, 4 das 19 sessões, no período em que ele estava no exercício do mandato antes de se licenciar para sua fuga nos Estados Unidos. O regimento de contabilização das faltas, que é essa mesa que você citou, estabelece que a mesa da Câmara vai analisar a partir do dia 5 de março de cada ano um relatório de frequência elaborado com base na presença dos deputados no ano anterior. Ou seja, por essas regras, a checagem formal das faltas do Eduardo Bolsonaro em 2025 só vai ser feita a partir de 5 de março de 2026, que, como a gente sabe, vai ser um ano muito conturbado por conta das eleições. É isso, vai ficar, se seguir essa regra, vai ficar para março de 2026. Aí alguém vai pegar lá a planilha e falar, realmente, em 25, o Eduardo Bolsonaro faltou a mais sessões do que podia, caça-se o mandato. Então, se seguir essa regra ao pé da letra, vai ficar para 2026. E Eduardo Bolsonaro usa a chantagem contra os adversários, ou mesmo contra aliados, usa a chantagem abertamente na tentativa de salvar o seu pai. Ele cobra um resgate e faz chantagem com o Brasil inteiro, como disse o Lula agora há pouco, e faz também chantagem individualizada contra os ministros do Supremo. Ah, não vão poder ir para a Disney, hein? Ou contra lideranças dos outros poderes. Os alvos da vez são Davi Alcolumbre, presidente do Senado, e Hugo Mota, presidente da Câmara, do Centrão. Eles são de direita e estão sendo chantageados pelo Dudu. Em entrevista hoje, Dudu, chamado de Bananinha por alguns, disse que a situação dos presidentes do Senado e da Câmara pode ficar ruim caso não façam o que a oposição vem exigindo. Vamos ver o que disse Eduardo Bolsonaro? Está transcrita aqui a fala dele. Vamos lá. Foi numa entrevista ao programa Oeste com Elas, que é um canal de extrema-direita. Eduardo Bolsonaro disse, o Davi Alcolumbre não está nesse estágio ainda de ser perseguido, mas certamente está no foco do governo americano. Ele tem a possibilidade agora de não ser sancionado e não acontecer nada com o visto dele se ele não der respaldo ao regime. Ele chama de regime o governo brasileiro eleito. E também Hugo Mota, porque na Câmara dos Deputados tem a novidade da lei da anistia. Se o Brasil não conseguir pautar a anistia e o impeachment do Alexandre de Moraes, a coisa ficará ruim. O que é isso, gente? É um chantagista com cobertura do império. Se esse cara não é o Silvério dos Reis, olha, a gente teve lá o Silvério dos Reis na época do Tiradentes. E tem outro agora, está abertamente conspirando contra os poderes da República. Né? E falando na família Bolsonaro, o Eduardo ameaça dos Estados Unidos e o Flávio Bolsonaro, o irmão número 01, né, o mais velho, articulando aqui pelo Brasil. O Flávio disse hoje que prefere Tarcísio de Freitas concorrendo à reeleição para governador em 2026. Claro, né? Deixa o Tarcísio em São Paulo e deixa a candidatura a presidente para o próprio Flávio ou para o Eduardo, ou para a Michele.
Esse é o plano da família Bolsonaro. Foi numa entrevista ao portal Metrópolis que o filho mais velho de Jair disse considerar Tarcísio como um nome fundamental para fortalecer a campanha de Jair em São Paulo. De Jair? Foi o que ele disse. O Flávio também foi questionado sobre a situação do pai, atualmente inelegível e às portas da prisão. E o Flávio disse, Flávio Bolsonaro, que acha precipitado pressionar Jair para que ele escolha outro candidato até onde vai o delírio bolsonarista. Eles capturaram, sequestraram também a direita brasileira. Eles sequestraram o país, o interesse econômico do país, estão tentando afetar os empregos e as empresas e sequestraram a direita. Ou é do jeito que a gente quer, ou ninguém anda. Olha como é grave você entregar um projeto, que você pode discordar do projeto neoliberal ou do projeto de direita, mas boa parte dos neoliberais brasileiros aceitaram fechar com a família Bolsonaro em 2018. Então, até agora, pagando o preço. João Dória pulou fora, mas foi tarde. Era um desses aí. E tantos outros que, não, vamos. O Jair, ele tem um jeito meio esquisitão e tal, mas a gente controla ele. Depois que ele chegar no poder, a gente controla coisa nenhuma. A família Bolsonaro continua tumultuando o ambiente e tumultuando a República. Falando em golpistas, o senador Marcos Duval, que é do Podemos do Espírito Santo, deixou o país durante o recesso parlamentar, descumprindo uma medida cautelar imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Vocês lembram dele? É o senador da SWAT, ele dizia que ele era da SWAT. Ele está em Orlando, nos Estados Unidos, desde ontem. E hoje gravou um vídeo dizendo, não, eu não estou fugindo. Vamos ver o Duval da SWAT, vamos lá. Bom, pessoal, senador Marcos Duval, não estou aqui fugindo, estou curtindo e dando atenção à minha filha aqui no Parque Universal Orlando. E Alexandre de Moraes recebeu 15 dias de antecedência informações de onde eu estaria, qual era o meu voo, o hotel que eu estou e até os ingressos que eu comprei. E olha que eu não respondo a nenhum processo, absolutamente nenhum. E é inconstitucional a apreensão do passaporte. Tá aí a explicação de óculos escuros e tudo. Laura Couto, parece que não é bem assim, né? A Laura tem mais informações. Laura? Rodrigo, na verdade, o senador Marcos Duval, ele é investigado por possível obstrução de justiça depois de ter feito uma campanha nas redes sociais contra os policiais federais que atuavam na investigação da trama golpista. Por conta dessa investigação, o STF resolveu apreender o passaporte do Duval em agosto do ano passado, inclusive o diplomático, mas esse passaporte diplomático não foi possível de deter. Mesmo assim, o Marcos Duval agora foi para a Disney. Em nota, o senador disse que a viagem foi previamente avisada pelo STF, como a gente viu no vídeo, e negou estar cometendo qualquer tipo de irregularidade. Mas, na verdade, o pedido do Duval foi negado. Ou seja, ele está, sim, descumprindo uma ordem judicial. Em resposta a esse descumprimento, o ministro Alexandre de Moraes bloqueou agora à tarde as contas bancárias, os cartões e o Pix do senador Marcos Duval. Rodrigo? Pois é, eles gostam tanto do Pix, né? O Trump não, mas eles gostam do Pix. E agora mais um sem Pix. Vai ficar fugido por lá mesmo, passeando pela Disney. Bom, pelo menos um bolsonarista foi preso nos Estados Unidos. Pelo menos um. Jorge Santos, lembram dele? O ex-deputado norte-americano, filho de brasileiros, foi preso hoje após se entregar às autoridades lá nos Estados Unidos. O parlamentar republicano, ex-parlamentar, foi condenado a 7 anos de prisão em abril por crimes como fraude eletrônica, roubo de identidade, lavagem de dinheiro e desvio de recursos públicos. É uma figura da extrema-direita. Quando os bolsonaristas iam fazer visitas a Washington, ele era, assim, o anfitrião da direita brasileira por lá. Ele teve um mandato cassado por desvio de recursos de campanha que teriam sido usados para pagar aplicações de Botox e assinaturas na plataforma de conteúdo adulto OnlyFans. Que beleza, os defensores da família. Sobre as questões das fraudes, os promotores alegam que Santos falsificou os registros da Comissão Eleitoral Federal para atingir o limite de $250 mil, valor necessário para se qualificar dentro do Partido Republicano e disputar uma cadeira por um distrito de Nova York. Está preso, pelo menos um bolsonarista preso, mas esse aí é um bolsonarista lá dos Estados Unidos. Falando neles, nos golpistas, o general Mário Fernandes, ex-secretário executivo da Secretaria-Geral da Presidência no governo Bolsonaro,
admitiu ontem, num depoimento que entrou pela noite, ele admitiu que ele foi sim o autor do chamado Plano do Punhal Verde e Amarelo. O plano que previu o assassinato de Lula, de Alckmin e de Alexandre de Moraes. Ao responder ao interrogatório no STF, o general Mário Fernandes disse que o plano não passava de, abre aspas, um pensamento que foi digitalizado. É inacreditável. Eu escutei na íntegra o que ele disse. Vamos ouvir o trechinho do Mário Fernandes. Vamos lá. Planejamento Punhal Verde e Amarelo. O senhor confirma a autoria desse arquivo também? Confirmo, Excelência. Na verdade, esse arquivo digital, e o senhor me permite, Vossa Excelência citou bem, é um arquivo digital que nada mais retrata do que um pensamento meu que foi digitalizado. Não foi apresentado a ninguém esse pensamento digitalizado e não foi compartilhado com ninguém, absolutamente ninguém. Cheguei a imprimir por uma questão, um costume pessoal, de evitar ler o documento na tela, certo? Mas imprimi para mim e logo depois rasguei. Ele disse que imprimiu e rasgou. Detalhe, ele imprimiu na impressora do Palácio do Planalto e logo depois se dirigiu ao Palácio da Alvorada, onde estava o então presidente Jair Bolsonaro. Situação do Mário Fernandes bastante complicada. A maioria dos brasileiros concorda com tornozeleira eletrônica para Bolsonaro, é o que diz o levantamento da Pulso Brasil, do IPESP, na verdade, chamado Pulso Brasil. Vamos colocar aqui na tela os números rapidinho para ver como os brasileiros apoiam, né? Para a maioria dos brasileiros, se a gente somar aqui a turma que acha que as medidas foram até leves, as medidas contra o Bolsonaro, e que foram adequadas, dá um número de 54%. Então a maioria dos brasileiros concorda. Ah, foram exageradas as medidas, apenas 13%. E 30% que foram descabidas. Então, 43% estão contra, mas você tem uma ampla maioria a favor das medidas tomadas aí contra o Jair Bolsonaro, segundo esta pesquisa. Um registro, gente, hoje o corpo de Preta Gil foi velado no Rio de Janeiro. A cerimônia aconteceu no Teatro Municipal, teve a presença de um público enorme, amigos, e a imagem mais emocionante é essa que a gente destaca aqui. A gente tem aí cenas do próprio do Teatro Municipal, né? Cenas internas, ali a gente observa o caixão, mas a imagem mais emocionante é essa que está no telão agora, o pai, o Gilberto Gil, gênio da cultura brasileira, ex-ministro da Cultura, beijando o corpo da filha, Preta Gil, né, que recebeu homenagem de milhares de pessoas no Teatro Municipal, na despedida de Preta Gil. Fica aqui também a nossa homenagem a ela, aos amigos e a toda a família Gil. É isso. Pessoal, faltam só 2 dias, né? Falta só 2 dias para o lançamento do ICL Eterno. Domingo, 8 horas da noite, você participa desse momento que vai ajudar o nosso jornalismo a crescer ainda mais. Eu agradeço o apoio de todos os dias, mas você precisa apoiar também e participar no domingo, dia 27, este domingo agora, 8 horas da noite. Como é que você participa? Digita iclurgente.com.br, coloca o seu e-mail e no domingo a equipe do ICL vai te lembrar para acompanhar o anúncio do Eduardo Moreira, que vai mudar também a forma de você contribuir com todo esse projeto aqui que envolve educação, jornalismo e entretenimento, cada vez mais também entretenimento. ICL Eterno, digite iclurgente.com.br e participe. Obrigado, Laura, mais uma vez, né? Mais uma semana. Eu fico ausente aí por 10 dias, mas estará em ótimas mãos o ICL Urgente com a Laura Couto e com o William De Luca, que vai apresentar a partir de segunda. Valeu, Laura. Valeu, Rodrigo. Tchau, tchau. Bom fim de semana. Valeu, gente. Começa agora, daqui a pouquinho, o N2 com a Gabi Varela. Já tá valendo? Tá valendo. Tá. Pois é, turma. Eu tive que trocar a tela do computador para caber o plano que a gente está construindo há mais de 2 anos para o ICL. São mais de 300 pessoas envolvidas na construção desse que é o novo e mais revolucionário capítulo do ICL. Eu vou anunciar as novidades no dia 27 de julho e não vai ficar pedra sobre pedra. Quanto à turma lá da extrema-direita, que eles comecem a perder o sono, porque o negócio vai ficar ruim para eles. E a gente vai inaugurar um novo paradigma na educação, no jornalismo e no entretenimento. E vocês vão poder fazer parte disso. O melhor de tudo, para sempre. Vocês não perdem por esperar. Até lá. Você pode ir para qualquer país
e fazer qualquer tipo de documentário. Eu não hago apologia da pobreza, hago apologia da sobriedade. Agora, eu disse, vem, eu desafiei, vem aqui, para ver se eu tenho renda ou não. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. Então não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. Que a relação fraterna com as pessoas não entra no PIB. Você tem as condições que você precisa para viver numa comunidade onde um não depende de explorar o outro. Eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Eu disse uma coisa que eu repito: a morte vai me encontrar lutando. Acho que a gente escolheu bem as pessoas que trabalham com a gente.